É sempre difícil falar depois do coral, porque esse coral me arrebata, me leva assim para um lugar que não é esse que eu estou, não é esse físico, porque ele mexe com a música mexe com as fibras mais sutis da alma e nos leva a um lugar que Leon Denis já dizia que a música terrestre não se assemelha quase em nada com a música celestial. E eu fico pensando, se essas canções nos arrebatam, o que seria uma música celestial? Que Jesus possa nos abençoar nessa noite de hoje. Muito obrigada pelo convite. Soraya, muito obrigada. Meninas e meninos do coral, muito obrigada. Ao povo que vem de longe, muito obrigada pela presença. Minhas irmãs, meus pais de jarra, muito obrigada. Minha prima, Luziane, com a família Cop, que é inóculo, muito obrigada. Pelo carinho. Como eu falei com a Soraya, tanta gente com essa criança chamar, não vai chamar a Alba, chamar a Alba, uma professora já perto de aposentar, podia estar em casa, tranquila, mas está aqui com vocês para falar de Jesus. E falar dele é algo que me encanta muito. E falo incansavelmente, porque a gente lembra Chico Xavier, quando ele dizia, quando um centro espírita enche, quando uma casa como essa, que não é a nossa casa espírita, mas uma jornada espírita como essa, enche, é porque a gente sente saudade de Jesus, E a gente sente saudade desse menino. Desse menino que viveu 3 anos, desse menino que viveu tão pouco. Eu vivi mais do que ele. Ele foi com 33, eu estou com 59, e em 3 anos ele fez milagres. Não milagres na parte física, o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir, não é esse milagre. É o milagre da transformação, é o milagre do homem novo, do homem renovado. Mas o passar do tempo fez com que a gente esquecesse dele, e a gente esqueceu, e a gente esqueceu tanto, e a gente esqueceu quem é esse próximo, que ele falou lá atrás, que ele disse a todos os cantos. Ele falou tanto desse próximo, ele amou tanto o próximo, ele deixou tantas marcas no próximo, que nós esquecemos, devido à nossa ignorância e insensatez. Por isso que a gente está aqui, com essas guerras ainda, com a falta de compreensão de quem é esse próximo. Porque se eu entendesse que esse próximo é aquele que Jesus trouxe para nós não lançaríamos mísseis, nós não violentaríamos uma criança, nós não abandonaríamos um idoso, nós não mataríamos mulheres. Nós teríamos um olhar muito diferente para essa sociedade, certamente nós estaríamos numa sociedade bastante diferente. Então, quando a gente traz essa figura de Jesus, a gente começa tocando as fibras mais sutis da alma, as fibras mais suaves, porque foi lá que ele nos tocou. Foi lá, nessas fibras, que tocou Paulo: ama, espera, trabalha, perdoa, que os jovens aqui cantaram.
Ele tocou as fibras mais sutis de Madalena. Ele tocou as fibras mais sutis de 12 homens, que foram transformando em 72, depois 500, e hoje somos milhões de cristãos, ou pseudo-cristãos, né? Mas ele transformou vidas. E quando a gente fala, nessa noite de hoje, a gente fala de um lugar, e o lugar é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse capítulo, amar ao próximo como a si mesmo. Certamente, nós poderíamos pegar um item por item, do que Kardec escreve e do que os Espíritos trazem para a gente, conversar aqui, item por item. Mas nós elencamos um para conversar, para a gente poder ter um olhar mais abrangente do que seja esse próximo, do que seja esse próximo que nós ainda não reconhecemos. Mas não, Alba, ainda não? Não, ainda não. Por isso que estamos nessa peleja social, ainda não reconhecemos. Então, quando a gente conversa sobre este capítulo, melhor dizendo, que é o capítulo 11, a gente começa, claro, com uma poesia da Cecília Meirelles. Para quem não me conhece, eu sou professora de língua portuguesa e literatura, e aos 48 anos resolveu fazer psicologia, né? Que foi o sonho de uma menina, filha de um homem lanterneiro e de uma mulher de terceira série, dona de casa, mãe de 8 filhos, mas que tinha o desejo de ser psicóloga, mas a vida não me proporcionou no tempo que eu quis, mas Deus me proporcionou no tempo dele. E no caminhar de 5 anos de estudo, desencarna meu pai, minhas 2 irmãs em 1 ano. Mas ainda assim, nada apagou o meu desejo de ser psicóloga. Porque a psicologia me faz entender ainda mais, toda essa caminhada espiritista, até porque o espiritismo tem a base na filosofia, e a filosofia é a mãe da psicologia, ciência, filosofia e religião. E quando a gente traz Cecília Meirelles, a primeira escritora para criança, porque até então criança não se escrevia livro para criança, né? O mais famoso deles é o Monteiro Lobato, como todos nós conhecemos, através de quê mesmo? Bananada, goiabada de bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do Pica-Pau. Que coral lindo, é isso. A gente conhece a literatura a partir de Monteiro Lobato, que bom. Mas antes dele teve essa jovem moça que escreveu para criança, que escreveu Giroflé, Giroflá, que conta a história de uma girafa, né? E ela dizia para nós, na sua também parte filosófica, que ela não só escreveu para criança: renova-te, renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica os teus braços para semear estudo, destrói os olhos que tiveram visto, cria outros para as visões novas. A proposta espiritista é criar novos olhos, para a gente ter amplitude de quem é esse próximo. O que Jesus trouxe para nós foi um olhar novo, não um olhar do olho por olho, dente por dente, não o olhar se sua mão for motivo de escândalo, córdia, se seus olhos forem motivo de escândalo, cegaio, não. Em 1857, em abril, nasce também um livro que vai tirar as vendas dos nossos olhos, vai tirar as escamas dos nossos olhos,
vai fazer com que a gente renove o nosso olhar, para que a gente possa ter olhos de ver e alcançar o inalcançável, alcançar o que nós ainda não alcançamos com o que Jesus trouxe para a gente. Nós não alcançamos devido à nossa torpeza, devido à nossa ignorância ainda. Aí a gente tirou de Mateus e Lucas, esses dois itens, para que a gente possa começar a entender quem é esse próximo. Amar o próximo, mas quem é? Os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, que sabia das leis, para o tentar, isso era muito comum. As pessoas provocavam Jesus, as pessoas testavam Jesus, e não foi diferente. E propôs-lhe essa questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, semelhantes a esse: amará o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ele pensou que Jesus ia falar outra coisa que não fosse o que Moisés trouxe. E Jesus vai falar exatamente o que Moisés trouxe e que as escrituras antigas traziam. Porque as escrituras traziam amar a Deus sobre todas as coisas. As escrituras sagradas diziam amar ao próximo. E Jesus pegou os 10 mandamentos e transformou em 2. Opa. Ai, misericórdia. Ai, eu estou fazendo o contrário, desculpa, menino. É porque lá no Kardec é chique, a gente vai nos dedos, entendeu? Aqui é mais chique. Hein? Água, né? Ai, tá. Quase que eu falo, Soraya, que eu não venho. Eu sei que você ia infartar, mas como eu te amo, eu não falei. E apareceu uma rouquidão assim, do quase nada. Caridade, amor em movimento. Que quando a gente entende sobre o próximo, quem é o próximo, e quando a gente olha para o próximo, não tem como a gente não lembrar da caridade. Não tem como a gente não pensar no que Kardec fala de fora da caridade, não há salvação. Não tem como a gente não pensar em Chico Xavier, quando dizia que se o Espiritismo falasse fora do Espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Porque a caridade é o movimento para junto ao próximo. A caridade é um movimento de compaixão. Eu posso dizer, nossa, como sofrem as mulheres vítimas de violência. Eu posso dizer isso, posso orar por elas, mas é a caridade que vai me fazer, e é um encontro daqueles que sofrem. É a caridade que vai me fazer ir ao encontro do próximo. E não necessariamente aquele próximo que está na cadeia, ou aquele próximo que está na rua passando fome, mas aquele que está do nosso lado e a gente não vê o seu sofrimento. Como muitos jovens, e a gente sabe disso, que cresceu depois da pandemia, o número de jovens que suicidaram, que suicidaram, um número infelizmente absurdo de jovens, e que a gente não vê o sinal, e eles dão o sinal, né? Como agora, antes da gente vir para cá, meu irmão pediu para que orássemos para o filho de uma amiga dele, e que ele receba lá no hospital evangélico as nossas energias. Um jovem que tenta contra a vida, ele dá sinais, mas muitas das vezes nós não percebemos, porque nós estamos no automático.
né? Estamos vivendo no automatismo, né? Nosso querido Adeilton, que eu nunca sei. Ele vai estar aqui com vocês. Ele é maravilhoso. E ele vai falar, acredito que ele vai falar sobre isso, que ele dialoga muito bem com os jovens. Dialoga bem demais. Tem livros sobre jovens. E ele mostra, através da sua caminhada, como esses jovens dão sinais, como as pessoas que têm ideação suicida dão sinais, e como a gente pode exercer a caridade, porque alguém já disse que a caridade é o amor em movimento. E aí a gente pensa na parábola do bom samaritano. Para mim, a mais simbólica do sentido da palavra amor que Jesus trouxe para nós e do entendimento de quem é esse próximo. Vamos lembrar da história? Lucas 10. Levantando-se o doutor da lei, experimentou dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? Queriam pegar Jesus. Como lês tu? Respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Essa não é a pergunta da palestra? Quem é meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: Descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a cidade do conhecimento. É bom lembrar que nada que Jesus falava, dizia, nenhum gesto de Jesus era em vão. Tudo que Jesus falava tinha um simbolismo, porque nós somos seres simbólicos. Nós somos seres que aprendemos através de comparação e de símbolo, né? É só a gente lembrar, quando a gente está educando, né, Luziane? Quando você, mamãe, suas crianças com 1 aninho e meio, botava a mãozinha na tomada, não. Não é isso que a gente faz? Ó, não. Símbolo, gesto, imagem. A criança já olha a tomada e diz não, porque ela aprende com símbolo. E Jesus nos conhecia, sabia da nossa imaturidade espiritual, sabia que nós somos crianças e precisava aprender através de símbolos. Então Jerusalém, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a cidade do conhecimento, da luz, da segurança. E Jericó é a cidade da periferia, da insegurança. Quando nós estamos distraídos na nossa maturidade, no nosso pensar, na nossa emoção, e nos distraímos, nós saímos da maturidade para a imaturidade. Nós saímos de Jerusalém para Jericó. Nós saímos da segurança que deveria nos abraçar, por sermos adultos, para a insegurança, que é essa criança que habita dentro da gente, insegura e medrosa. E não é assim? Quando eu cuido de uma senhora de 63 anos, ai gente, daqui a pouco eu serei senhora. Ai, misericórdia. Eu tô com 59, nossa. Quando eu faço uma senhora, né, daqui a pouco eu serei 63 anos. Gente, que chique, né? Quem está falando? Desceu para Jericó. Ah, não, Jericó não. Você cuida de uma senhora. Quando cuido de uma senhora de
63 anos, eu não cuido de uma senhora de 63 anos. Eu cuido de uma criança de 7 anos que foi ferida e levou a surra do pai de tal forma que ela desmaiou de tanta dor. Então não é uma mulher de 63 anos que está na minha frente. É uma criança de 7 que lembra da surra que levou do pai. E um pai truculento, violento. Então nós saímos da segurança para a insegurança o tempo todo. E aí, tendo se descuidado, esse grifo é nosso, e tendo se descuidado, caiu nas mãos dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando semi-morto. É muito interessante essa tradução. E tendo-se descuidado. E quanto de nós não nos descuidamos da nossa palavra? Quantos de nós não nos descuidamos das nossas atitudes? Já pararam para pensar que muitas das vezes a gente fala assim, nossa, não queria ter falado isso. Nossa, mãe, falei. Distraído, descuido. Somos crianças, e crianças são descuidadas. Somos crianças na forma de lidar com as nossas emoções. E esse menino, descuidado, caiu na mão dos ladrões. E aí na metáfora a gente poderia dizer o que seriam esses ladrões. É que não dá tempo. Um sacerdote viu e passou adiante. De igual maneira também o levita passou ao largo. Levita que pertencia à tribo de Levi, que era o filho de Jacó. E levita também é a pessoa abaixo do sacerdote. Seria o que hoje seria o diácono. Então, duas pessoas ligadas à espiritualidade, um sacerdote e um levita, passou ao largo. Olha que interessante. Olha que interessante que Jesus fala. Quem é que passa ao largo? 2 religiosos. Quem é que não cuida do caído? 2 religiosos. Quem é que está matando em nome de Jesus? Os cristãos. Até pouco tempo, na Irlanda, um bairro não podia atravessar o outro, católicos e protestantes. Em nome de Jesus ainda estamos matando. Gente, olha, Jesus traz isso há tanto tempo. E a gente não para pensar que quem passou ao largo foram 2 religiosos. Mas aí, tudo no tempo de Deus, passa um samaritano. O samaritano é aquele que nasce na Samaria. Samaria era uma cidade não muito bem quista por Jerusalém ou por outras cidades da cercania. Mas passa ali um samaritano, aquele a quem ninguém dá valor. E o que faz o samaritano? Olha o passo a passo do samaritano. A gente pega essa mensagem que Jesus traz e destrincha. A gente pega parte por parte, para a gente entender quem é o nosso próximo. O que é o amor do Cristo? O que é compaixão? Tendo visto, aproximou-se dele. Ele primeiro viu. Viram também o sacerdote e levita? Viram. Aproximaram-se dele? Não. Quem fez isso? O samaritano. Deitou-lhe óleo e vinho. Um samaritano que ia, aproximou, olhou, aproximou, passou óleo e vinho, que era assim que se cuidava. Pôs no cavalo
levou para uma hospedaria e disse: trate-o bem deste homem. Jesus disse: vá e faz o mesmo. Com quem? Com o próximo. Quem é o próximo? Aquele que precisa de mim. Precisa ser alguém que a violência acometeu? Não. Mas para eu saber quem é meu próximo, eu preciso primeiro ver, depois me aproximar, depois cuidar dele, ter compaixão, passar água e óleo e vinho, depois colocar no cavalo, ajudar, conduzir, levar. Depois, leve para uma hospedaria. Vá e faz o mesmo. E é interessante, aquela época, a palavra, não sei se vocês já ouviram, quem passou dos 25 aqui vai lembrar, que a palavra era o fio do bigode. Se eu falasse: olha, Soraya, eu não precisava assinar nada para ela. Eu compro a sua casa. Ah, tá bom, ó, a casa é sua. Isso lá naquela época. Hoje, ela vai ter que pedir, autenticar a assinatura, saber se foi eu mesmo, saber se eu vou pagar. Preto no branco, porque a palavra hoje não é nada. Porque nós perdemos a honra da palavra. E aquela época, cuide dele. Toma aqui o dinheiro, na volta, se precisar, eu dou mais. E assim ele o fez. Aí Jesus fala para aquele que o indaga: então vai e faça o mesmo. O que é fazer o mesmo? Observa. E nessa vida automática que a gente vive, a gente observa? Já pararam para pensar? Isso já aconteceu com você. Posso te ligar, Soraya? O telefone é feito para quê? Você já percebeu que a gente pede para ligar? A gente não liga mais assim? Posso te ligar? Porque o telefone, quando o Graham inventou, foi para isso, não foi? Para ligar. E é a última coisa que a gente faz. E quando a gente pega o telefone, você olha de ligar, por que não manda o WhatsApp? É mais fácil. Então a gente não observa. Com isso, com o tempo de tela, a gente não observa. Com o tempo de tela, nossas crianças estão adoecidas. Eu dou um curso na Secretaria de Educação que se chama Competência Socioemocional. E dentro de um módulo desses 15 encontros, um módulo se chama Cultura Digital. E nesse dia, o exercício desse módulo você vai ficar um final de semana sem mexer no celular. Este é o dever dos cursistas. Você vai ficar o final de semana sem mexer no celular. Não é prova, tá? Não pedi a eles para fazerem prova. São professores da rede municipal. São 15 módulos. Adivinha qual é o mais difícil? Esse é o mais difícil. Mas os relatos são fantásticos. Porque eles depois relatam para mim. Como que você se sentiu não pegando no celular no sábado e domingo? Ou no sábado, ou só no domingo? Nossa, eu não tinha percebido que eu fico na tela. Foi fazendo esse exercício que eu percebi que chega sábado, em que eu devia de repente cuidar do meu filho, da minha filha, da casa, eu estou respondendo coisa ainda da escola, eu estou na rede social, etc. Então, quando a gente está de olho na tela, a gente não vê quem sofre, a gente não vê quem precisa, a gente se comporta como o sacerdote levita, porque não olha, a gente não se aproxima, a gente não tem compaixão.
nossas crianças estão adoentadas, estão adoecidas. Nós estamos hoje sofrendo de depressão, de ansiedade, porque a gente não vê, a gente não tem compaixão pelo outro. E pelo outro, e a gente, pessoal, a gente não está falando de coisas mirabolantes, não, de sair daqui e ir lá para a faixa de Gaza, ajudar as crianças, não. A gente está falando dentro de casa, da parábola do bom samaritano, que a gente provoca mais o levita e o sacerdote em nós do que o samaritano. Então a gente não tem compaixão, a gente não faz o primeiro socorro, ou os primeiros socorros. E o que é o primeiro socorro que Jesus nos pede em relação ao próximo? Na nossa casa espírita, você viu que fulano não está mais aparecendo? Eu não tenho visto mais fulano. Fulana sumiu. Você sabe a notícia dela? Fulana, tudo bem? Eu posso te fazer uma visita? Como aconteceu há cerca de 20 dias. Eu chamei uma colega e a gente sai há mais de 15 anos, todo dia do amigo. Colegas que trabalhamos juntas há muitos anos. Todo dia do amigo, 21 de julho, a gente sai. E a gente sempre se fala. Porém, uma não tinha aparecido, nós somos em 3. Eu falei, Cida, cadê Márcia? Márcia sumiu. Márcia sumiu. Cadê Márcia? Ela está com depressão, Alva, a mãe dela morreu. Caramba, eu não sabia. E ligava para Márcia, cadê Márcia? Cadê você? Nada dela atender, mandava o WhatsApp, nada. Vamos lá, Cida, na casa dela? Vamos ver. Se ela não estiver, tudo bem, fomos. Viemos aqui te ver, tudo bem? Saudade de você. Aquela mulher nos abraçou e chorou tanto. Pegamos a Márcia, botamos no carro, fomos para a praia tomar sorvete de flocos, que ela adora. Cadê Márcia? Cadê meu companheiro da casa espírita? Por que meu filho está estranho? Meu filho, o que você tem? Meu filho, vamos ao shopping hoje? Vamos à praia? Vamos conversar com a mãe? Vamos tomar um sanduíche, como a minha irmã fez com o neto dela? Não levaram o celular e os dois brincaram de bolinha de gude em cima da mesa? Aí alguém que estava do lado foi parabenizar a minha irmã e o neto, porque eles não estavam no celular. Pegaram a bola de guardanapo, amassaram e brincaram de gol. Um jogava para o outro. Vó e neto. É isso. E ele chegou para ela e falou, vó, vamos sair. Ele é autista, o meu Lucas. A gente quase não sai, vó. Eu me emociono quando eu falo do meu sobrinho neto, que é uma alma linda. Toda vez que ele sai de perto de mim, ele diz, tia, eu te amo. Eu digo, eu te amo também. Vó, vamos sair? E a avó, que é minha mãe, minha irmã linda. E toda avó é a mãe com açúcar. Né? E foi lá. Quem é o meu próximo? É aquele menino autista que está dizendo, vamos comer um sanduíche, irmão? É a Márcia, que silenciou depois da morte da mãe, que não aguentou a perda de ver a mãe desencarnar por Alzheimer. Quem é meu próximo? É aquele que está próximo. Não é aquele que está na faixa de Gaza, é também aquela criança que está morrendo em Israel. Mas é também aquele que está ladeando para a gente. Quem tem fome tem pressa.
Quem está com dor tem pressa. Não vamos deixar para amanhã o carinho que a gente pode dar hoje. Não vamos deixar para amanhã o afeto que a gente pode dar hoje. Porque o próximo que está ao nosso lado está com tanta pressa que nós não percebemos, por causa desse mundo automático. E é bom lembrar que quando Betinho tem o livro dele, Ética e Cidadania, que eu li em 90 e pouco, esse livro é de 93, ele ainda estava encarnado, e ele dizia que quando ele subiu os morros do Rio de Janeiro, os espíritos já estavam lá. Eu achei isso tão bacana, e sublinhei isso e mostrei a época para as pessoas. Quando ele subia, porque a campanha, né, de cesta básica iniciou com esse jovem sociólogo. Essa ideia da gente da cesta básica foi ele que levantou no Brasil inteiro essa necessidade e essa frase: quem tem fome tem pressa. E quando ele subiu o morro do Rio de Janeiro, estava lá uma casa espírita, estavam lá os espíritas. Quem é meu próximo? Disse Jesus: vá e faz o mesmo. Acompanha, dá prosseguimento ao trabalho de reerguimento, estimulá-lo, orientá-lo, acompanhá-lo, incentivá-lo no processo de recuperação social e moral, promovendo o seu reequilíbrio. Esse acompanhamento, nós estamos acompanhando a Márcia? Sim, estamos. Ei, como é que está? Eu ligo uma vez por semana, para que ela não caia no fosso da depressão. A depressão não é um fosso? E quando a gente está depressivo, a gente está nesse fosso. E quem pode tirá-la desse fosso? É quem está do lado de fora. Também sorrindo, estimulando, orientando, acompanhando. Vá e faz o mesmo. Torne-se responsável pelo outro. O samaritano fez-se companheiro do caído, ajudando-o a reerguer na altura do ser filho de Deus, e caminhe com os próprios pés. E também com base na sua própria experiência, tornando-se companheiro existencial do outro caído. E esse companheiro existencial, e hoje a gente tem essa vantagem das redes sociais, da possibilidade da gente estar conversando com o outro, estimulando o outro, momentos como esse, como essa jornada, como a canção que o coral cantou, quando a gente está no ombro de gigantes. E quando a gente está no ombro de gigantes, a gente enxerga mais longe aquelas pessoas que vieram antes de nós e que criaram, né, todo esse movimento lá no início do século XX. Jerônimo Ribeiro, Pedro da Rocha Costa e tantos outros. Eles alimentaram o caído. Hoje o hospital infantil está em Guarapari, né? E a gente tem aqui a nossa jovem que era de Guarapari e agora está trabalhando aqui, né? No hospital. Você está no hospital infantil ainda, né? Ah, não está mais não, né? Mas estava lá no hospital infantil. E quando inauguraram lá, eu falei, e o superintendente falou que o hospital nasceu no movimento espírita. Ele falou, o nosso prefeito, Chico Zézio, não prefeito, digo o hospital, né? E estava lá, e eu contei a história. E eu contei a história que meus pais, os jovens desta casa, do Jerônimo Ribeiro, tem na pedra fundamental o nome daqueles jovens que aqui estavam, ajudando a quem caiu. E era uma mocidade pulsante, forte, aguerrida, que se espalhou pelo Brasil todo, que se espalhou pelo Espírito Santo principalmente. Na fala de Jerônimo Ribeiro, quando dizia que vários moirões juntos não
fazem cerca. E esses mourões foram para Guarapari, Vitória, Vila Velha, Brasília, Rio de Janeiro, Colatina, Viana. Os jovens foram para todos os cantos, entendendo que o próximo é aquele que está caído, é aquele que a gente precisa tornar-se responsável. São Vicente de Paulo nos conclama, ainda no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: não pode a alma elevar-se às alturas das regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á caminho da felicidade eterna. Deixa de lado a horrenda chaga do egoísmo. E o que nós estamos vivendo hoje em tempos de tela? Egoísmo. O que é a self? Myself. Eu. Né? Não tem a música Quem Passou dos 20 vai lembrar? Da Blitz? Blitz? Não, Blitz não. Eu me amo, não posso mais. O traje a rigor, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Né? Então, é o tempo da selfie. É o tempo do narcisismo. Vocês já viram como está crescendo o número de pessoas narcísicas? Os consultórios estão cheios. Estão cheios. Pessoas que não lacram, que querem like. Pessoas que ainda estão na chaga do egoísmo. Quais são as duas chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Trilhas da obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, abençoada psicografia de Divaldo Pereira Franco, as 4 nobres verdades do Senhor das Trevas: poder, dinheiro, beleza. Esqueci o quarto. E se a gente, esse livro foi escrito na década de 90, e se a gente olhar os dias de hoje, as 4 nobres verdades do Senhor das Trevas estão todas aí hoje, levando a gente para a vala rasa do egoísmo, da vaidade, dos excessos. O egoísmo é a negação da lei de amor preconizada pelos espíritos Lázaro, Fénelon, Sanson no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só a sinonímia do que é o egoísmo: devorador de virtudes. O egoísmo é um mal, neutralizador de qualidades, negação da caridade. Essas palavras aí estão neste capítulo, né? São sinonímias, são sinônimos de egoísmo: mal, devorador de virtudes, negação da caridade, neutralizador de qualidades. Olha que interessante como os espíritos falam. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras: amai-vos uns aos outros. Se a gente colocasse isso aqui, desejar o outro o que eu queria que fizesse a mim, nós estaríamos nessa situação que estamos vivendo hoje? Não estaríamos. Porque eu não iria ultrapassar a terra do outro, porque eu não queria que ele ultrapassasse a minha terra. Eu não mexeria na carteira do outro, porque eu sei que ele não ia mexer na minha carteira, porque eu não quero que ele mexa na minha carteira. Eu não pegaria a roupa do outro, porque eu sei que eu não quero que ele pegue a minha roupa. A verdadeira caridade constitui um dos sublimes ensinamentos de Deus ao mundo. O que é a verdadeira caridade?
é aquela que sacrifica o egoísmo, o orgulho e a vaidade. A caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Caminhando para o nosso encerramento. Neste momento de sua vida, é uma reflexão. Neste momento, qual a condição que eu me encontro? De levita, sacerdote ou samaritano? Hoje, no dia que passou, da hora que eu acordei até este momento, 21 horas, eu tive que comportamento? De levita ou de samaritano? Eu olhei para o outro com o cuidado que ele merece? Ou vivi no automatismo? Ou passei o dia no automatismo? Dei de ombro, não vi, não observei, não coloquei óleo e vinho, não o coloquei no cavalo, não o levei para a hospedaria? Tudo simbólico, obviamente. Podendo, então, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Quem é meu próximo? É aquele que precisa de mim, que está longe ou que está perto? É aquele que eu preciso olhar com mais atenção. É o meu marido que na aposentadoria entrou em depressão. É aquela esposa que depois da morte da mãe não ficou bem, ou depois que os filhos bateram asa, não ficou legal. Quem é meu próximo? Senão aquele que precisa do meu olhar, da minha compaixão, do meu carinho. Quem é meu próximo? Senão aquele que precisa ouvir de mim: você é tão importante, vocês cantam tão bem, vocês tocam tanto a alma da gente. Palavras que faz com que esse grupo continue a tocar a alma das pessoas, a cuidar dos caídos da alma. E aí a gente lembra que certamente se faz presente Jerônimo Ribeiro, grande Jerônimo Ribeiro, a quem eu chamei e aprendi a chamar de avô, porque minha infância foi visitar essa casa, Jerônimo Ribeiro, e visitar o asilo e ver um quadro em que aquele homem, no olhar de uma menina pequenininha, e meu pai dizia assim: filha, esse é seu avô. Ele entendeu quem era o próximo. Jerônimo Ribeiro, a quem me sinto honrada de pisar no solo que Jerônimo Ribeiro. Eu me sinto honrada de pisar no solo de um homem que soube quem é o próximo, que levou o cuspe na cara e tapa na história do dossiê Jerônimo Ribeiro, e que disse para aquela pessoa que eu conheci, o neto dele, o senhor Machado, e que o neto dele disse: lembra da história que contam que Jerônimo Ribeiro levou um tapa na cara quando pediu comida para os doentes? Esse homem era meu avô, Roberto
Machado. Não, Gilberto, é o desculpa. avô. Isso, Gilberto Machado. Estive como neto. E disse, esse é para mim. Agora poderia ajudar as minhas crianças? Vocês são honrados de pisar no chão que Jerônimo Ribeiro pisou. Se dos arcanjos a linguagem e ensino, e a caridade esta alma não povoa, serei igual a um bronze que ressoa profundo templo onde me palha o sino. Se tem acaso o dom da profecia, e me é dado revelar todos os mistérios, se tenho fé, se posso um dia montanhas transportar, construir impérios, se reparto meu bem pela desgraça e meu corpo a queimar, as chamas dou, se tudo isso faço, por mais que faça, não tendo caridade, eu nada sou. A caridade é a nota humilde, calma, da paciência, acalentando bem. Temerária não é, se a temos n'alma, repele a inveja e o orgulho jamais tem. Ama a verdade e na verdade vive. Tudo suporta e bem fazer já vê. No banquete do amor feliz convive, consola, ampara e no futuro crê. E é por isso que ela hoje se revela na esperança e na fé. Mas a que mais prodígios faz é a caridade. Por isso, como Paulo nos ensina, numa lição de amor também vos dou. Por mais que eu divulgue ao mundo a sã doutrina, não tendo caridade, eu nada sou. Luiz de Oliveira, muito obrigada. Que Jesus possa abençoar.